computador. Vamos lá. Começando. Olá, investidor. Estamos mais uma vez aqui com o João da Biguá, nosso já conhecido e grande gestor aqui do Venture. E ele vai conversar um pouquinho sobre as oportunidades e também sobre esse cenário, né, João? Seja bem-vindo Pois mais é, uma vez. pois é, Davi. Depende do copo meio cheio, meio vazio, né, Davi? A gente sempre fala, né, de oportunidades ou de total desespero, né, para alguns, né? A É, gente sempre procura olhar e como nós estamos inseridos dentro desse mercado, né, a gente entende que há grandes oportunidades na mesa. Basta ali ter calma e ter um pouco de uma visão de longo prazo, como a gente sempre prega, para a sim. gente ali conseguir separar o joio do trigo, como se diz, né, Davi? E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com você e com o teu público. Valeu, João. Mas rapaz, 12% de queda da bolsa mês passado assustou muita gente, né? Mas eu vi que, assim, eu continuo acreditando na tese ali do nosso amigo Graham, continuo acreditando na tese aí da Biguá, então vou querer escutar de você aí todos os pormenores da situação que eu acho que você deve estar mais por dentro. Mas, assim, esse risco Brasil e esse medo que assolou o mercado mês passado pegou pesado, viu? Sim, o que a gente diz, né? A gente já está, de alguma forma, calejado, é mais uma crise, né? Como se a gente Uhum. fala, né? É mais um inverno que a gente passa, né? A vida é feita de ciclos, né? Então a gente tem que estar preparado para todos os momentos, né? A gente estava comentando, né, um pouco antes da gente começar a gravar, né, que a gente se conheceu exatamente num momento como esse, né? A gente começou a conversar exatamente ali no auge ali da crise do Covid, onde ali realmente, né, se conversava com as empresas, e para a gente, né, da Biguá, é onde realmente a coisa acontece, a economia é gerada, o valor é criado. Ali elas não tinham qualquer tipo de noção do que ia acontecer no futuro, né? Então, e ali a gente percebeu o que uma empresa responsável, com atitudes responsáveis, toma, que tipo de medida elas tomam num momento de estresse como esse. Então, a gente conversou com algumas empresas, né, e a responsabilidade delas naquele momento, onde não existia qualquer sinalização, qualquer horizonte, né, de melhora, né, era fechar as fábricas, né, de alguma forma. Você tem, na realidade, seria uma queda brutal de receita, né, zerar a receita naquele mês, né, e captar dinheiro junto aos bancos, principais parceiros delas, né, para ter caixa efetivamente para você pagar os custos fixos durante 6 meses a um ano. Essa é a atitude, né, de uma empresa responsável, né? Então, e ali você percebeu naquele instante, né, que as empresas com menos dívida, né, se comportaram melhor do que aquelas empresas muito endividadas ou muito alavancadas, né? Então, muito cuidado com essas empresas que têm esses grandes ritmos de crescimento, porque um momento como esse que a gente está vivendo pode acontecer, uma guerra, uma pandemia, essas coisas acontecem, né? Não são peças de ficção, elas se tornam realidade, né? Então, às vezes, um projeto ou um movimento de crescimento muito acentuado pode gerar problemas lá na frente, inclusive com a própria quebra da empresa, né? Então, muito cuidado com grandes processos de alavancagem, grandes processos de crescimento. Por isso que a gente prefere, né, gosta de empresas com crescimento, né, com crescimento sustentável, olha a palavra que eu estou usando, crescimento sustentável, de receitas e margens, né, não apenas de receita, né? Olha os exemplos das empresas de e-commerce, que só estavam focadas ali no crescimento de receita, em detrimento das suas margens, o que está acontecendo, né? Então, são momentos como esse, né, Davi, que a gente consegue separar, como a gente estava dizendo, o joio do trigo, né? O mercado acaba, de alguma forma, jogando tudo, coisas boas e coisas ruins, dentro do mesmo saco, e nós, analistas, né, e gestores, temos como obrigação separar ali o que é bom do que é ruim, né? Dessa rede de peixes, os peixes bons dos peixes ruins, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade. A oportunidade, por exemplo, né, daquele que está começando a pensar, né, em investir e olhar, eu acho que ali, neste momento, são os grandes movimentos. Claro que a gente não pode plantar de uma vez, né, Davi? Isso é óbvio, né? São movimentos escalonados, até porque a gente não sabe até onde esse movimento de desconto, né, no mercado vão parar. Mas o que a gente sabe é que quando eles param, a volta é muito rápida. Então, o que a gente sempre diz aqui, que pode parecer um pouco contraditório, o risco, num momento como este, é não estar no mercado, né? Então, parece um contrassenso, um absurdo que eu estou dizendo, mas se parar para pensar, você vai ver que, né, você estimar que de um mês para o outro
né, as ações caíram aí por volta de 15% e continuam a cair, né, como a gente vai ver aqui na abertura da carteira. Você vai ver que empresas maravilhosas estão sendo negociadas aí a 2, 3 vezes o seu preço sobre lucro, né? Mas existe a possibilidade desse lucro não existir daqui a 1, 2 anos, isso aí poder dobrar. Pode, existe essa possibilidade. Mas o que a gente entende é que essas empresas elas têm condições, né, de navegar bem dentro dessas turbulências todas e se posicionar como sempre se posicionaram, né, ao longo dos anos em que elas existem, né? Então, seriam essas aí as minhas primeiras palavras a respeito aí da tua pergunta, Davi. Então, eu estava hoje mesmo, né, de manhã, avaliando algumas empresas. Me surpreendi que eu coloquei ali no Fundamentos aqueles filtros, né? Eu Sim. botei PL abaixo de 10. Todas. Todas que têm lucro. Aí, algumas empresas que você olha assim, não, tipo, independente do que aconteça, essa empresa não está sendo afetada por esse patamar que está acontecendo e elas estão de graça. Então, é uma coisa que, assim, um analista, um gestor vai estar atento para comprar. Eu acho que é o momento de se ir às compras, né, agora com cautela, Sim, exatamente. mas, como você estava falando, eu acho que o maior De risco forma nesse... responsável, né? Eu acho que de forma responsável você montar a tua carteira, pensando exatamente em empresas que têm ali, né, uma expectativa de crescimento de receitas, bem posicionadas em seus negócios, né, a expectativa de crescimento de receitas e margens, como a gente já disse, baixa alavancagem, receitas e moeda forte e com um histórico, que é o que a gente sempre fala, né, Davi? A gente gosta de empresas com pelo menos aí 20, 30 anos de história, que já passaram por poucas e boas, inclusive quase quebraram, né? Então, dessas empresas que a gente gosta, empresas que a gente chama que já passaram pelo divã, que se reinventaram, né? que de alguma forma se superaram, né? E da mesma forma como as pessoas, né? As grandes crises criam grandes oportunidades e reforçam, né? Nos fortalecem. Então, a gente vê a mesma tônica para as empresas. Então, nós estamos atrás desse tipo de empresa, com esse tipo de perfil. Então, aí você, de alguma forma, já consegue antever quais são as empresas que vão estar na nossa carteira. Imagine, porque assim, tem empresas aqui no Brasil que já passou por crises, que faz essa crise agora que está passando aí. Essa crise não, né? Esse Mais uma. mercado parece ser tão... Tá ok. Né? Mas Não, e o mais curioso, né, Davi, é que quando a gente olha, né, o Brasil realmente é um país sui generis, né? A gente é do contra, né? Então, quando o mundo todo está em festa, a gente não participa dela. Aí, quando a festa acaba, nós estamos numa condição melhor do que praticamente, né, os outros países, né? Então, claro que a gente tem uma eleição aí no meio para gerar turbulência, mas se você começar a analisar friamente os dados macroeconômicos, você começa a notar que há uma melhora, há uma tendência de melhora, né? Nós estamos vendo as revisões de PIB todas para cima, né? O Banco Central do Brasil foi o primeiro a tomar atitudes para, de alguma forma, né, minorar os impactos da inflação, que é uma inflação global, uma inflação de commodities, né? Sendo uma inflação de commodities, né, exatamente em função da restrição de oferta, né? Qual é o país que mais se beneficia dessa situação? É o próprio Brasil. Né? O Brasil hoje é um dos maiores exportadores. Se você pegar qualquer commodity que é exportada hoje, o Brasil é primeiro, segundo ou terceiro. Né? Qualquer coisa que você peça. Né? Minério de ferro, café, soja, suco de laranja, milho. Né? O que você quiser, o Brasil é primeiro ou segundo. Então, o Brasil hoje, né, como a gente está vendo, o Brasil hoje é uma solução para o mundo, tanto na questão de segurança alimentar, quanto de segurança energética. Segurança energética a gente pode até conversar um pouco depois, mas se você parar para pensar, o Brasil hoje, né, dentro do que o mundo vive, dos desafios que o mundo vive, o Brasil tem essas duas soluções, dentro de um ambiente, né, de um mercado, vamos dizer assim, sustentável. Né? O Brasil hoje tem a matriz energética hoje mais limpa do mundo, né? Nós temos o etanol, que é uma solução maravilhosa, testada e aprovada, né? Ao passo que os carros elétricos ainda têm os seus desafios, né, de desenvolvimento tecnológico. Né? Nós estamos vendo os primeiros carros da Tesla com 10 anos de uso. O que está acontecendo? Não sei se você teve curiosidade de verificar qual é o sentimento de um consumidor que comprou um Tesla 10 anos atrás. Né? Chega a ter coisas assim curiosas, né? Filas, né, de Teslas para recarregar nos postos de recarga rápida da Tesla, filas, né, tipo, sei lá, só de Tesla, ao passo que tem outras situações curiosíssimas com, né, um dono de um Tesla carregando um galãozinho de gasolina para botar no carro dele. Mas aí o repórter pergunta, mas para que serve esse galão de gasolina? Não tem não tem tanque de gasolina nesse carro.
aí ele abre o porta-mala, tem um geradorzinho Honda a gasolina para carregar o carro. Então, Aí eu falei, caramba, né? Talvez a solução para o carro híbrido seja mais inteligente, né? Então, na realidade, o motor, né, que a gente sempre falou aqui, né, passa a ser um carregador acoplado no veículo, né? Então, utilizando toda a rede de distribuição e podendo utilizar combustíveis cada vez menos poluentes, como o etanol, né, como o próprio biogás, ou até no futuro o hidrogênio. Então, a gente acredita realmente, principalmente aí, né, para países do terceiro mundo, que a solução do carro híbrido talvez seja mais inteligente, mais responsável do que eletrificar tudo, né? é porque assim, o elétrico, ele à primeira vista parece muito bom, mas o custo dele é altíssimo, né? E como você disse, a gente está vendo os primeiros problemas agora, Exatamente. de quando surgiu. Já um híbrido, realmente, se você não vai ter onde carregar, você tem o próprio motor como gerador. Seria Isso, bem exatamente. interessante. Eu acho que vai demorar muito tempo ainda para o motor a combustão sumir, vai. Não vai ser. Não, eu acho o seguinte, existe um movimento, e aí não sou eu que estou dizendo, né? A gente está sempre em estudos e acompanhando. Inclusive, eu faço um jabazinho aqui, né, Davi, para que todos possam acompanhar, principalmente os textos publicados por nós no Fora do Radar e agora na Sara Invest, e também os vídeos que a gente fez, as lives que a gente fez com as empresas, inclusive com a Tupi, né, que mostra ali efetivamente que, né, a transição energética vai demorar muito mais do que o que está sendo previsto e desejado, né? A própria Tupi conta um fato muito curioso, é o seguinte, né? A decisão para a mudança, né, vamos dizer assim, do modelo, né, e da transição energética está partindo de burocratas, de pessoas que não estão totalmente dissociadas da realidade. Na realidade, quem tem que tomar essa decisão é o consumidor final que vai decidir o que é melhor, ter um híbrido ou ter um carro elétrico, né? Então, na realidade, essa decisão é dele, né? É ele que vai, de alguma forma, né, ver a sua necessidade, ver se realmente ele só tem ali o uso da sua mobilidade para efeitos urbanos, né? E vai ele, dependendo como for, ele usa ou não o carro elétrico, né? E se ele tem a disponibilidade de ter um carregador dentro de casa, com usina solar, às vezes não é a realidade. Você vê um cara em São Paulo, né, todo mundo vai instalar o carregador elétrico em sua garagem. Você se lembra do efeito chuveiro elétrico? Né? Todo mundo ligando, né, o chuveiro na mesma hora que chega em casa para tomar banho. O que acontece com o sistema elétrico? Né? Não, E além disso, né, sobrecarrega. Né? E além disso, nós temos um problema crônico, que com a maior utilização no sistema elétrico de energia intermitente, né, nós aprendemos isso com o engenheiro elétrico, dizendo o seguinte: isso é um problema seríssimo para as linhas de transmissão, porque essa alternância na produção, venta, não venta, sol, fecha a nuvem, isso gera uma inconstância na carga, e isso pode queimar as linhas de distribuição de forma muito mais frequente do que o normal, aumentando tremendamente o custo de manutenção das empresas de distribuição elétrica, de transmissão elétrica. Então, olha um risco aí que não está sendo calculado, principalmente para as pessoas que não estão atentas ao que está acontecendo, né? Então, vou comprar a transmissão paulista e a Taesa, e porque vai ser transmitida mais energia, mas tem esse pequeno porém. E não sei se você sabe, a transmissão paulista, ela está começando a desenvolver, inclusive, baterias para serem acopladas dentro do sistema de transmissão, exatamente para evitar, né? É como se fosse aquele que a gente bota em casa, que é um estabilizador de rede, né? Então, que é exatamente que é o problema que está acontecendo, né, com a gente, com a maior utilização aí das energias alternativas, principalmente aí as eólicas e a solar. Então, existem muitos desafios, a gente tem que estar muito atento, não pode às vezes cair no modismo, né? A gente tem que estar sempre questionando, né? Se está todo mundo correndo para esse lado, por que estão correndo? Vamos pensar antes de correr, né? Junto, né? Então, e é por isso que a gente tem algumas das posições aí marcadas, né? Que não vão totalmente, né, para esse modismo aí da eletrificação plena, né? E nisso a gente teve algumas oportunidades, né? A própria Metal Leve, né, que chegou este ano a bater o preço, se não me engano, ali na faixa dos R$ 40. A gente aproveitou, fez ali uma venda pontual, uma venda estratégica, e agora ela voltou a preço e a gente recompra. A gente não tem problema nenhum. A gente quer manter a posição, mas dependendo como o mercado reage e gera as oportunidades, a gente se posiciona.
Se não, a Metal Level, eu lembro que você tinha, gostava bastante dela. E Temos. tem novo, né? Mas o bom é isso, abriu novamente a oportunidade e já entrou. Sim, exatamente. Então, e aí foi o que aconteceu com o Home também, né? A Home é uma das empresas que a gente está identificando com maior potencial de valorização na carteira, apesar, né, de, de ter chegado, já ter batido lá nos idos de 2021 ao preço máximo de R$ 38, né? E com a taxa de juros atualmente, né, impactando os valuations, a gente acredita que a Home tem um potencial de valorização bem importante, tá? Então, hoje seria a nossa posição com maior potencial de valorização, tá, Davi? O Davi, acho que sugiro agora a gente abrir a carteira aqui, que daí a gente vai conversando. A gente Não, sabe hoje que o grande desafio para um gestor é abrir a carteira com tudo vermelho, né? Mas vermelho. eu pediria para que, ao enxergar o vermelho, enxergasse o verde da oportunidade e da esperança, né? Porque, na realidade, na realidade ali é aquilo, né, que a gente sempre brinca e repete, né, ad nauseam aqui, né, Davi? O mercado de ações é o único mercado que entra em liquidação e ninguém compra. Então, aproveitar aqui para abrir a carteira e mostrar as ações que estão com belíssimos descontos. Rapidinho, só botar isso aqui no modo silencioso. Pronto, tá aí o que vocês queriam. Ah, e tem um verdinho ali, Olha de quem é. né? E era uma que eu tava aqui, rapaz, eu vou perguntar ao João sobre ela. Porque Sim, você foi o sim. primeiro a me falar dela lá em 2020 ainda. Pois é, e foi altos e baixos, né, o Davi? Aham. Então, realmente, se quiser começar a conversar sobre ela, a gente conversa sem problema Não nenhum. vou deixar aí na ordem que você quiser. Tá. Mas a gente estava conversando só sobre Home, né? A Home está para soltar o resultado agora no dia 19 de julho. E a gente teve uma conversa com eles recente e as notícias são muito positivas, tá? A Home segue, né, num plano de crescimento das suas receitas e margens, carteira de pedido bombando, né? A gente teve a oportunidade de participar da FEIMEC, que é a maior feira de máquinas da América Latina do setor, né? E ela teve uma venda maravilhosa, tá? Então, a empresa segue muito bem, a empresa segue muito competitiva. E um dado importante, Davi, desde a última, vamos dizer assim, processo de investimento em novos produtos e novas máquinas, né? A Home fez uma atualização do seu produto e hoje é um produto, né, desejado, né, principalmente no mercado externo. Hoje a Home está se consolidando como uma marca de produtos de altíssima qualidade, né, e a seu nível de exportação hoje está crescendo. Com $1 nessa faixa de 5,50, praticamente as máquinas da Home ficam imbatíveis. Tá? Ela vende a preço fixo, né? Então você imagina, se uma máquina custa entre 100 e 200 mil dólares, tá? Então faz a conta, né, de quanto é que vale a máquina da Home a 5,40, né, de dólar, o preço do dólar, quando vai para qualquer outra cotação. Então, a partir dali você tem realmente, né, uma noção de quanto mais alto está o preço do dólar, beneficia a empresa. Tá? Então, o que a gente pode dizer, né, é que a Home está num momento muito bom, muito melhor, inclusive, do que no ano passado, em fevereiro do ano passado, quando ela bateu a sua máxima de R$ 38. Né? A gente fez todos os ajustes, né, através do target price e chegamos ao valor de R$ 35. Ou seja, isso ajustado pelos valores da taxa de juros atuais, né, pela taxa de desconto. Então, hoje, um preço justo da Home seria R$ 35, o que daria, né, uma potencial de valorização acima de 200%. Então, é onde a nossa aposta está sendo feita, né? E aí você vê também, a gente já colocou dentro desse modelo novo de apresentação potencial de valorização da carteira, né? Então, você pode ver Estava ali, lendo isso. né? Então, é o que a gente acredita efetivamente, tá? Que vai acontecer. Isso porque há 2, 3 meses atrás, esse potencial estava na faixa de 80, 85, mas elas despencaram tanto, estamos falando de queda de 16% no ano, isso vai ajustando. Né? A gente sabe, né, uma continha fácil de entender, né, Davi? Quando uma ação cai 50%, ela não vai precisar de mais 50% para voltar ao mesmo preço, ela vai precisar de 100%. Sim. Então, essa é uma continha que às vezes as pessoas se esquecem, né, de fazer. Uhum. Né? Então, é isso. Né? Quando uma carteira como essa
tem uma queda relevante, como está tendo, né, o potencial de valorização dessas ações se amplifica enormemente. Tá? Então, a Home muito bem posicionada, atenção para o resultado que será publicado no dia 19 de julho, com excelentes resultados do segundo TRI, né, principalmente em relação ao ano passado, o que pode gerar aí uma procura, um interesse maior pela empresa, e também, lembrando que ela hoje é uma pagadora de dividendo, e o dividend yield, o dividend yield baseado no preço, no valor das ações distribuídas ao longo dos últimos 12 meses, chega aí a mais de 10%. Tá? Então, quem aí tem interesse em investir numa empresa que está com receitas e margens crescendo, bem posicionada, uma empresa com 90 anos, né, exportando, receita em dólar, baixo endividamento, negócios bem espraiados em vários tipos aí da indústria, né, principalmente ligados ao agronegócio, a linha amarela, que está bem ligada à infraestrutura, energia eólica, fundição de energia eólica, entre outros, eu acho que a Home é um excelente pedido. Tá? Tupi, não sei se você chegou a acompanhar, Davi, a Tupi é uma das grandes também esperanças que a gente tem dentro da carteira, a empresa que está no mesmo valor de que há 3 anos atrás, considerando que nesses últimos 3 anos ela fez 2 grandes aquisições, tornando a Tupi a maior empresa do mundo do seu segmento. Ela não é nem mais a maior fundição e empresa de usinagem do mundo, ela é uma empresa hoje, a maior do mundo, num produto único. Ela praticamente hoje entrega o motor pronto para as montadoras, né? Fazendo um paralelo, né, com a Apple e com a Foxconn, né, que a Apple faz o design do aparelho e entrega para a Foxconn produzir, né, e bota só a assinatura da Apple. Hoje é o que está acontecendo, a Tupi está se especializando, né, e as montadoras estão terceirizando a fabricação de motores, principalmente ligados a veículos pesados, para a Tupi, e hoje ela é a maior. Então, você considerando que o Brasil continuará crescendo, o Brasil e o mundo crescendo na mecanização do campo e da agricultura, através de mais máquinas agrícolas, né, que o transporte de mercadorias, né, hoje prevalece sobre o transporte de pessoas, né, ou seja, utilizando mais caminhões, mais ferrovias, mais embarcações, né, considerando também que a gente está no desenvolvimento aí de um nível de conectividade absurdo, que não permite qualquer tipo de queda de energia, a utilização de geradores será cada vez mais utilizada, e ela é a fornecedora direta, né, desse tipo de equipamento. A gente entende que a Tupi hoje está muito bem posicionada, né, no mundo, né, para construção de valor. E com essas 2 aquisições, né, que foram compradas a preços baratos, que significa com valor baixo, e que, na realidade, esse valor será construído nos próximos 2 a 3 anos, com a melhora e com uma melhor gestão da Tupi desses novos ativos, a gente acredita que com o aumento do valor, na incorporação dessas novas receitas, dessas novas empresas, com o nível de rentabilidade da Tupi, nós estamos falando de uma empresa aí com um target price aí na faixa dos R$55, tá, Davi? Bom, Gerdau e Vale são as empresas que a gente... Gerdau, Vale, Itaúsa são as empresas que a gente tem na carteira exatamente para não ficar distante do índice, né? A gente quer, de alguma forma, manter ali uma relação com o índice, né, fazendo, como a gente diz, um stock pick, olhando para o índice, né, que é composto pelas ações mais líquidas, e selecionar dentro do índice aquelas que a gente acredita que tem um maior valor, né, pelo menor preço, obviamente, né, e selecionamos a Gerdau. Se você for olhar, né, a gente estava comentando também antes de começar a gravar, os PLs, tanto de Gerdau quanto de Vale. Se você quiser pesquisar aí depois, aí no final a gente comentar, você faz uma pesquisa aí e depois conta para a gente como é que está o PL dessas empresas, Gerdau e Vale, né? O dividend yield, né? E o preço sobre valor patrimonial. Eu acho que isso é interessante, né? Para as pessoas entenderem a que nível está trabalhando, né? Em que nível de preço, né, o mercado está trabalhando, e se isso é razoável, né? Essa é uma pergunta que é bom deixar no ar aí, se isso é razoável, né? E principalmente olhando para a Gerdau e para a Vale, né, o Davi, que são empresas que estão muito bem posicionadas, principalmente a Gerdau, que tem ali praticamente metade da sua receita vinda nos Estados Unidos, um país que está em vias de tentar debelar sua recessão através de investimentos em infraestrutura, né, e a gente sabe que a infraestrutura, quando a gente fala em infraestrutura, automaticamente isso nos remete a aço, né, tudo leva a aço, né, e a gente acredita que a Gerdau está muito bem posicionada. A gente comentou, né, vem comentando que ela tem sob nova direção, né, ela diminuiu sua alavancagem, hoje é uma empresa
com níveis de rentabilidade altíssimo e já se tornou uma pagadora de dividendos, né? Então, isso é importante ser ressaltado. A empresa que não tinha essa tradição, hoje, pelo nível de preço ridiculamente baixos, hoje tem um nível de dividend yield de quanto aí, Davi? Chegou a ver? Cheguei a ver sim. Vamos lá, Gerdau está com Ah. dividend yield de 14,9, Nossa, mais que a Selic. né? Mais que a Selic. PL 2,39. Quebrou a Gerdau? Empresa de 120 anos, 120 anos, será que quebrou? Lucro líquido nos últimos 12 meses, 15 bi. Lucro líquido. Sim, pouquinho, né? Coisa pouca. Patrimônio líquido, 42 bi. E ela está sendo negociada no mercado, adivinha, abaixo do valor do patrimônio líquido. O preço de mercado dela hoje é 38 bi. Exatamente. Né? Aí, se a gente Então, pega Vale, a Vale é outro absurdo. Vale está outro absurdo. PL de 3,29 de graça. Para Vale, Sim. isso aqui está de graça. Dividend yield, 16,7%. Né? Líquido de imposto de renda para quem comprar na pessoa física, não é isso? Isso, líquido de imposto. Ainda, hein? Tem que aproveitar, hein? Tem que aproveitar que isso pode acabar, hein? Verdade, né? Tomara que demore a cabeça. Lucro líquido dela nos últimos 12 meses, 113 bi. Caramba, Pois é é. bastante. E valor do Pois é. mercado, 396 bi. Quer dizer, o valor de firma, né? Dela. Sim. E o valor do mercado, 373 bi. E lembrando o seguinte, né, que a Vale, né, hoje é a empresa com uma das maiores do mundo na produção de minério de ferro e a segunda maior na produção de níquel. Para que serve o níquel, o Davi? As pessoas esquecem, né? O níquel é um dos grandes elementos para a fabricação de baterias no mundo. Então, a Isso. Vale também está na ponta, né, no fornecimento do que a gente estava falando do processo de eletrificação mundial. Então, ela vai se beneficiar brutalmente, né? Inclusive, há um zoom de que o próprio Elon Musk teria negociado diretamente com a Vale um contrato de fornecimento, exatamente para não ter um interrompimento de fornecimento, já que um dos grandes fornecedores de níquel no mundo também é a Rússia. Então, ele já correu aqui, né, exatamente para garantir esse fornecimento junto com a Vale. E a gente sabe que, como a gente repete também aqui, até todo mundo cansado da gente repetir, que o que a gente está focando quando a gente olha a Vale é o custo de produção. Uhum. A gente não está... claro que a gente se importa, não quer dizer que não se importe, mas está muito mais preocupado com o custo de produção da Vale, com o trabalho que a Vale está fazendo de automatização, de melhora de gestão para reduzir o seu custo, do que efetivamente com o mercado de minério na ponta. Porque esse fica o sabor dos ventos, né? E a empresa precisa estar preparada e ser a mais competitiva, né, para que quando vem algum vento contrário, em algum momento mais difícil, ela sobreviva, em detrimento de outras que trabalham com custo mais alto, que essas ficarão pelo caminho. Não tem jeito. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Quem for investir em empresa de commodity tem que prestar atenção no custo de produção. Este é o elemento mais importante, né? E hoje a Vale tem os menores custos de produção do mundo. Ela consegue entregar o minério na China, né, com frete na faixa dos 35 a 40 dólares. Então, vocês imaginam, mas o minério caiu de 150 para 100. Mas, meu amigo, ainda é 40 o custo de produção dela. Ela tem muito dinheiro, muita geração de caixa, muito fluxo de caixa. E com um pequeno detalhe, a Vale, ao longo dos últimos 10 anos, fez grandes investimentos em investimentos na extração. Hoje, ela é simplesmente uma vaca leiteira. É só botar o dinheiro para dentro e distribuir dividendo. Então, e principalmente com esse olhar mais aí, sustentável, né, um olhar de um ESG um pouco exagerado, talvez radical, né, a abertura de novas ofertas, né, será mais difícil, cada vez mais difícil. O Davi, é muito simples você entender, né, e que todo mundo entenda. A demanda ela está diretamente ligada ao crescimento populacional. Ao menos que a gente não tenha, né, nenhuma pandemia, nenhuma guerra que cause uma morte enorme de pessoas, a tendência do crescimento da demanda é para cima, né? E o problema está na oferta, que a oferta, o preço, né, ela teoricamente teria que correr junto com a demanda, só que as ofertas elas não são lineares, né? Quando você abre uma mina de ferro, você não consegue abrir, não, agora o crescimento da demanda de, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de toneladas ano, eu não consigo aumentar de 1 a 2. Talvez vai chegar num momento em que a mina não tem mais capacidade de aumento, eu vou ter que fazer um investimento numa de 40.
né? E aí o que acontece com o preço? Você gera uma super oferta, né? E o preço cai. Foi o que aconteceu lá atrás quando a Vale fez a abertura da nova mina de Carajás. Hoje, como não há nenhuma previsão de novas aberturas de oferta e a demanda cresce mais que a oferta, o que acontece com o preço? Ou ele se mantém, ou ele cresce. Ou ele sobe. Então, é isso que a gente tem que estar de olho e tá muito atento. Tá? Isso vale tanto para o petróleo, né? Isso vale aí para a questão da celulose, que a gente também tem posições relevantes, né? Com Suzano e Klabin, cada uma com um olhar diferenciado dentro do setor de papel e celulose. Né? Se a gente quiser falar também aí das duas, né? A gente pode engrenar e fazer logo um link com elas. Né? A Suzano é uma empresa, a maior empresa de celulose de mercado do mundo, né? Também com um dos menores custos de produção do mundo e com investimentos contínuos, exatamente porque ela enxerga um crescimento da demanda anualizada na casa dos 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas ano. Então, o novo investimento que ela está fazendo agora é para uma nova planta que deve ficar pronta, se eu não me engano, em 2024, de 2 milhões, né, de toneladas. Então, o que está acontecendo com o mercado hoje? Por incrível que pareça, né, a Finlândia, que é uma das grandes fornecedoras, né, e produtoras de celulose no mundo, depende de madeira vindo da Rússia. O que está acontecendo com o mercado de celulose? Está apertado na oferta. A demanda, né, principalmente de celulose, que tem como produto final produtos e papéis ligados à questão de higiene, né, está altamente demandado. Né? Então, a gente está vendo aí aumentos de preços contínuos, né? E mesmo uma empresa como a Suzano, né, que pode olhar também aí, né, que é uma empresa que sempre teve múltiplos altos, né, está com múltiplos baixos, dentro de um processo de investimento, que teoricamente isso pressiona os seus preços e diminui a sua lucratividade, mas nesses níveis de preço, ela está gerando tanto caixa que ela está financiando com esse caixa o seu crescimento de novas plantas e pagando dívida. Então, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Ela está gerando tanto caixa que ela está resolvendo 2 problemas de uma vez só. E rápido. Né? Eram empresas que você via lá com uma alavancagem de 4, 5 vezes dívida líquida EBITDA, hoje estão abaixo de 2,5. E despencando. E com projetos de aumento de capacidade acontecendo. Né? Tanto Suzano quanto Klabin. Então, realmente, é um mundo extremamente favorável para esse tipo de empresa. A Klabin, como a gente fala, é a nossa vingança, claro que é modo de dizer, né, daquelas pessoas que nos criticavam, né, do porquê nós não estarmos, né, no e-commerce. É a nossa forma de estar no e-commerce sem estar, né, porque a gente sabe que qualquer pedido que você faça em qualquer site ou plataforma de e-commerce deverá ser embalado. E quem é a maior empresa de embalagem do Brasil? É a Klabin. Qualquer tipo de embalagem que você imagine, a Klabin está presente. Então, é a nossa forma de estar presente dentro desse setor, além de ser uma informação valiosíssima, porque a gente sabe que o consumo de papelão e de embalagens é um indicador antecedente da economia. Então, através desse indicador e através da análise e do estudo, né, do resultado da Klabin, nós estamos ali, vamos dizer assim, atentos ao que está acontecendo na economia de forma geral. E, principalmente, aqueles setores que estão demandando mais embalagens, o que nos demonstra ali, nos dá uma sinalização para onde a economia está correndo e talvez ali nos sinalizando, inclusive, um norte para novas posições dentro da nossa carteira. Então, a gente se utiliza, isso é um dos segredos aqui da nossa gestão, das informações geradas pelas nossas próprias empresas para saber quais os setores aí que estão, de alguma forma, performando melhor, destacando melhor, e a gente ali, com essa reunião dessas informações e o processamento, né, melhor dizendo, a gente consegue ali ter uma real noção para onde a economia está caminhando. Então, se você for ver, né, a gente acabou de forma meio, vamos dizer assim, num primeiro momento aleatória, mas hoje bem configurado e bem consolidado, que a nossa carteira é uma cadeia de valor. Né? Quando você pensa, né, na Vale, extraindo minério, você tem ali o valor, né, que você extrai dessa atividade. Depois você passa por uma Gerdau, que é siderúrgica, você segue na cadeia de valor. Depois você passa por uma Tupi, você passa por uma Metal Leve, você passa por uma Randon, segue a mesma cadeia de valor, né, até o transporte e a embalagem com uma Klabin e com uma Wilson Sons. Né? Então, você vê que está passando por toda uma cadeia de valor que a gente entende,
né, que a gente quer participar de cada elo dessa cadeia, né? Então, a gente entende ali que cada partícipe, né, desses movimentos dessa cadeia de valor, a gente tem que estar ali presentes, claro que, como a gente falou, desde que a empresa tenha ali como pré-requisitos crescimento de receitas e margens, né? Então, a gente estará presente, estará de olho. Tá? Então, esse é um dos objetivos aí, a gente estar presente nessas empresas, né? Além das informações, né, a percepção e a captura de valor, né, em todas as cadeias aí que elas participam. Tá? Outra empresa que a gente não larga, né, é a Itaúsa. Né? A gente, mais que uma empresa, a gente entende que é uma carteira de empresas. E a gente quer participar. Apesar, né, da grande empresa que está lá presente ser o banco, o próprio banco e a sua rentabilidade, uns criticam, né, que ela vai perder valor ao longo do tempo em função dos investimentos em outros negócios que não têm a mesma rentabilidade do banco. Mas a gente acredita que é uma forma de diversificação dessa carteira. A gente, indiretamente, nós temos ali participação na Alpargatas, né, na Dexco a gente resolveu reforçar, né, essa participação através de um aumento, exatamente entendendo que ali tinha uma grande oportunidade. Né? A Dexco, uma empresa também ligada ao setor de construção, principalmente da área de acabamentos. A gente identificou nos últimos 2 anos vários lançamentos do setor de construção e a gente sabe que a fase de acabamento é no final da obra, né? E provavelmente, né, será utilizada agora, né, com a utilização dos produtos da Dexco, principalmente louças e metais. Além disso, não sei se você lembra, a antiga Duratex, né, que era o nome antigo da Dexco, era porque ela era um grande player no setor de painéis de madeira. Isso se tornou um setor comoditizado. E ela, como ela não tendo interesse em trabalhar em setores comoditizados, ela transformou esse ativo que ela tinha, esse grande ativo florestal, né, numa parceria maravilhosa com uma empresa chamada Lenzing, que é austríaca, para a produção de celulose solúvel. Então, ela criou uma joint venture com essa empresa, né, com a construção de uma fábrica que já está funcionando, já está gerando receita e EBITDA, que deve aparecer provavelmente no segundo trimestre, em que toda a celulose, 500 mil toneladas de celulose solúvel, que são utilizadas principalmente para a produção de tecidos sustentáveis, já estão totalmente vendidos para essa empresa. Essa empresa veio até o Brasil, procurou um parceiro exatamente para ter um fornecedor garantido, né, desse produto para suas fábricas na Ásia, né, e a tendência é que essa fábrica já trabalha aí, né, praticamente em full capacity e já tenham aí novos projetos de investimento para aumento de capacidade. Tá? E isso deve gerar um aumento substancial das receitas e do EBITDA, né, e ajudando basicamente nessa empresa que também está a preços ridículos, tá, Davi? Se você olhar também aí, é outro absurdo. Finalizando o Itaúsa também, olhando para as empresas de capital fechado que fazem parte da carteira, que podem, né, eventualmente ter a sua abertura de capital aí no futuro, e aí a gente está na ponta certa, como a gente sempre diz, né? A gente prefere estar na ponta vendedora do que na ponta compradora quando se fala em IPO. Né? Temos a NTS, a Copagás, né? Temos ali a própria XP, que eles estão realizando um lucro exatamente para montar novas posições em outras empresas, e a expectativa aí da Itaúsa entrar no capital da CCR, com a compra da participação da Andrade Gutierrez. Tá? Então, mostra e sinaliza para onde essa inteligência financeira está direcionando as suas forças dentro, né, do que se pode dizer aí, dos grandes vetores de crescimento do país. Tá? Metal Leve a gente já comentou um pouquinho, né? Metal Leve está focada aí no desenvolvimento do que há de melhor em termos de motor a combustão. Nós estamos falando dos 5 centros de desenvolvimento tecnológico desse tipo de motor, principalmente ligado a etanol. E a gente acredita que existe uma grande oportunidade, tanto para a metal leve, para os motores flex, quanto para o etanol, não só no Brasil, mas principalmente no mundo. Não sei se a gente chegou a comentar da parceria que o Brasil estabeleceu com a Índia, né, onde a Índia definiu um aumento de participação e da utilização do etanol na gasolina indiana. Isso aumenta consideravelmente, né, a exigência de consumo de mistura de etanol na sua gasolina, né, reduzindo ali, no caso de super ofertas da produção de cana, o redirecionamento da produção de açúcar para o etanol, né, com o grande objetivo de diminuir a dependência da Índia de gasolina, principalmente importada, né, e também diminuição dos níveis de emissões. A gente sabe que o etanol é o grande responsável pela diminuição do nível de emissões, principalmente em grandes cidades, como é o caso de São Paulo. Não sei se você lembra, Davi, não sei se
teu público lembra, né? São Paulo, na década de 80, figurava junto com a cidade do México como uma das cidades mais poluídas do mundo, né? E se você for perguntar hoje, a São Paulo hoje deve ser a milésima, septuagésima, ou seja, está 1.240 na posição. Por quê? Porque o grande responsável disso foi a utilização do etanol, né? E principalmente ali a diminuição e o controle de uso de diesel ali para os filtros ali dos ônibus e caminhões. Então, a gente tem a solução exatamente para a redução de emissões, né? E a Metal Leve está no desenvolvimento, está na ponta do desenvolvimento do que é de melhor em termos de motores ou geradores, né, como a gente estava falando, elétricos, de motores a combustão, tanto para os carros híbridos quanto para os carros 100% a combustão. Tá? A Rapt, não sei se quando a última vez que a gente conversou, estava com ela na carteira. A Rapt foi vamos dizer assim, uma consequência de uma conversa que a gente teve com a Home, né? A Home, sempre quando a gente conversa com eles, a gente pergunta, né, como ela está espraiada em todos os subsetores industriais, a gente começa perguntando, Fábio, como é que estão aí os subsetores da indústria, quais os que estão em destaque, papapá. E mais de uma vez ele falou que o setor de implementos rodoviários estava bombando, principalmente ligado, né, à agroindústria. E aí, para bom entendedor, né, quando você fala em implementos rodoviários, você automaticamente cai na Randon. Fizemos a pesquisa, fizemos a due diligence, fizemos a nossa análise e verificamos que realmente é a Randon, né? E se você olhar aí na Fundamentos também, você vai ver que mais essa empresa está ridiculamente barata. Lembrando o seguinte, né? A Randon está também dentro de um processo de melhora de governança, ela não tem aquele modelo mais antigo, né, de ações ONPN, mas já há um nítido movimento de melhora, né, e de busca para o ingresso no novo mercado. A gente acredita que isso deva acontecer no médio prazo, e acontecendo isso será um ganho de valor absurdo para a empresa. Tá? A gente acredita que esse será um ponto, né, de virada na percepção, né, dessa grande empresa brasileira, dessa grande montadora brasileira, mundial, né, que começa também a dar seus primeiros passos para entrar no mercado americano. Tá? O grande mercado, né, de implementos rodoviários mundial é o mercado americano, e a Randon, através da frase, ele já tem 30% do mercado americano, né, e de lonas e freios, já caminha também nesse setor para a Europa, né, e a gente acredita que a Randon terá sucesso, né, com seu ingresso nesse novo mercado, né, o que ela disse, se a gente tiver apenas 1% do mercado americano, é praticamente mais do que a gente tem aqui no Brasil. Então, é realmente, né, um caminho e também uma empresa que está a preços de banana, né, como se diz. Não, olha, ela está a preço de banana mesmo, viu? PL3, 3,83. Você viu que é tônica da nossa carteira PL3, né? Então, né? Então... O dividendo está 8,1, ela deve estar investindo mais nela mesma. O crescimento dela nos últimos 5 anos, 27,9. É isso. O ROI dela, 26,4. Ou seja, tá tudo de graça. Então, eu tá falo, grande liquidação. Quer pegar, é pegar ou largar, né, Davi? Então, é isso. Para quem está com liquidez, nossa, o que de alguma forma a gente orienta, né, Davi, é que isso seja feito de forma comedida, começa devagar, né? Se você tem 100, né, para investir, né, como exemplo, divida isso em 10 tranches, né, de 10, de 10, de 10, de 10, de 10, e vai tentando acompanhar esse movimento, porque a gente não sabe onde ele vai parar, né? Pode ser que até a eleição aí ainda tenha mais quedas, mas é importante você estar posicionado, né, sem, né, a neura de que eu vou acertar no fiofó da mosca. Tá? Afinal de contas, nós não somos o mosco, né? Então, o ponto é o seguinte, você vai testando, né, vai testando o mercado e vai definindo ali, como o próprio Benjamin Graham diz no seu livro, Investidor Inteligente, começando ali devagar, de forma paulatina, né, e recorrente, né, disciplinada, acima de tudo, né, para que você possa realmente construir uma carteira no melhor momento. Né? Te garanto que, se não é esse, estamos próximos do melhor momento. Né, David? Seguindo com São Martinho, né? São Martinho a gente foi um dos grandes cases do ano, apesar das dificuldades. Né? Ela chegou a bater no nosso preço-alvo, que na faixa dos R$50. Era a empresa que estava realmente ali batendo ali 6, 7% de posição na carteira, e a gente resolveu ali fazer uma venda estratégica e redirecionando para uma outra empresa do setor, que também trabalha, né, e de forma também de minimizar o risco, né, que é a Jalles Machado, uma empresa que também fez o IPO recente, né, é uma empresa que está no Centro-Oeste. Então, a gente vendeu praticamente ali 1 a 2% do São Martinho
e jogou na Jales Machado, que está com potencial de valorização muito interessante, maior do que a São Martinho. A Jales tem como vantagem, né, ela é uma empresa bem menor, ela é 4 vezes menor do que a São Martinho, mas ela está focada no Centro-Oeste, onde, e principalmente em lavouras irrigáveis. Não sei se você sabe, né, dentro do setor do agronegócio, a gente tem o risco clima. E o setor principalmente sucroalcooleira, foi impactado negativamente no ano passado em função de geadas. Né? Ao passo que a gente investindo na Jales, a gente sai um pouco desse local, a gente acaba diversificando o local de produção, né? E a produtividade é muito maior exatamente pela irrigação. Claro que o custo também aumenta um pouco, mas de alguma forma, né, a gente tem ali um benefício aí de uma produtividade muito maior e um nível de ATR, né, que é o açúcar total recuperável, né, a concentração de açúcar que interessa para a produção, né, de tanto de açúcar refinado quanto do etanol. Né? E ela também é responsável, ela tem uma grandes líderes, né, grandes players do tal do açúcar orgânico, né, que tem um nível de produtividade e, na realidade, um processo de produção mais sustentável, vamos dizer assim. Uhum. Quem mais? A Dex, a gente já comentou, Já. né? A Suzano Clabin também. A Porte, a Wilson Sons, né? É uma empresa fantástica, né? Poucos conhecem, empresa com 185 anos, é líder nos serviços logísticos portuários do Brasil, com diversos serviços. Né? Quando você pensa em passar pelo porto, você invariavelmente vai passar por algum serviço da Wilson Sons, seja de rebocador, né? Pelo navio que você vai transportar sua mercadoria, seja através de centro logístico, chama alfândega também, eles têm um serviço de alfandegário. Né? Tem 2 terminais, né, no Brasil, tanto em Salvador quanto, né, no Rio Grande. O Salvador é um hub importantíssimo, principalmente para a entrada de produtos importados. Né? Então, e com a aprovação aí no início do ano da BR do Mar, né, a gente tem agora o desenvolvimento, né, do serviço de cabotagem, né, permitindo que navios circulem pela nossa costa, transportando aí mercadorias que antes eram transportadas por caminhões. Né? Então, você vê que, principalmente a movimentação de contêineres, que é o principal foco dela, né, deve sofrer aí um aumento substancial, né, e a Wilson Sons está na ponta disso. Teve um movimento muito importante de melhora de governança, entrando e migrando para o novo mercado, ela estava num programa de BDR, isso fez com que a sua liquidez melhorasse substancialmente. Tá? Então, hoje é uma empresa que está muito no foco aí principalmente de investidores institucionais. A gente chegou a fazer uma live com eles, com a participação do pessoal da Tarpon, né, do Rafael Maisonave, né, e junto com a Tarpon, se você olhar aí, olhar na Fundamentos, dá uma olhada para ver quem é sócio da Wilson Sons. Só por curiosidade aí. Vê se você conhece alguém. Além da Tarpon, que eu já abri o jogo. Os principais acionistas, conta aí para o teu público quem são os principais acionistas da Wilson Sons. É só gente pequena. Deixa eu ver aqui os acionistas dela. OW Versus, 3G. 3G Capital. Quem é 3G? Os controladores, inclusive, da Ambev, né? Jorge Paulema. O que mais que tem aí? Vamos lá. Dínamo. Conhece a Dínamo? Sim. É uma grande gestora, viu? Pois é. Tem a Biguá também, que é a grande gestora, só pequenininha. Só não está aqui, né? Ações e tesouraria não tem. E a Tarpon. Os outros. Isso, a Tarpon. Então, são grandes players que estão posicionados nessa grande empresa, que hoje que passa despercebida, que de alguma forma precisa ser contada essa grande história. Né? Então, a gente contribuiu tanto com a publicação de um texto no site da Sara Invest, se você puder aí recomendar para os teus... Depois você me passa o link que eu deixo na descrição. Isso. E o vídeo também com a live também com eles foi muito legal com o Fernando Salé, que eu acho que ali trouxe a empresa para uma proximidade muito grande com o investidor. Acho que aquela foi a intenção da live. Então, esse é um dos papéis aí que a gente tem bastante confiança. Porque a Wilson Sons ela ficou um pouco desconhecida porque durante grande parte ela era negociada aqui só como um BDR, né? Eu acho que... Exatamente. Aí a galera ficava meio assim...
Aí agora que ela entrou mesmo na B3, aí parece que é nova. Exatamente. Mas ela é uma das mais antigas, É, 185 anos. né? E as pimentinhas da carteira, né, tanto a Profarma quanto a Oi, né, que somadas aí dão ali perto de 4,5%, né, que são aquelas empresas ali que, se tudo der certo, serão os grandes, as novas homes da nossa carteira, da nossa história. Né? Então, a gente mantém elas ali com um percentual relativamente baixo, né, com potencial de valorização extrema. A gente sempre fala, né, que se der tudo errado, né, Davi, se a gente estiver errado, né, nas nossas previsões de Oi, que à medida que o tempo passa, mostra que ela deixa de ser uma empresa quebrada para ser uma empresa com um futuro, né, e também a Profarma, né, pela sua desconfiança do mercado em relação ao que era prometido. Nós estamos falando de empresas hoje, principalmente a Profarma, né, com recorrência em geração de crescimentos e lucros, né, e principalmente pagamento de dividendos. Então, a gente está com a expectativa também do segundo trimestre ser bastante positivo, né, e com nesses níveis de preços também, né, que se você for olhar ali, nem conta, né, preço realmente de barganha, né, a possibilidade de pagamento de dividendos importantes também. Tá? A Oi, né, é a empresa que como a gente colocou, né, a gente já tem há algum tempo, né, nós estamos, o que a gente segue, tem como lastro, a gente sempre falou, é a presença, né, do Rodrigo Abreu como gestor. Né? É aquilo que a gente fala sempre, né, Davi? É uma empresa, né, que tem seus problemas, mas o negócio em si é um negócio de um serviço essencial, altamente demandado e desejado por todos. Né? E a gente acredita que a Oi, né, com a participação na infraestrutura, principalmente na maior infraestrutura do Brasil hoje, que é a Vital, acho que as pessoas ficou muito nítido isso, mesmo os 35% de participação na maior empresa de infraestrutura ligadas à fibra ótica do Brasil, com mais de 400 mil quilômetros e presente em mais de 2.300 municípios, a Oi se torna a empresa preferencial na venda desse tipo de serviço, né, podendo se espraiar e chegar a um nível, né, e uma quantidade de clientes muito importante, e principalmente, né, com o desenvolvimento de outros serviços. A nova Oi passa a ser uma empresa completamente diferente da Oi que a gente imaginou. Uma empresa leve, focada no cliente e totalmente digitalizada. Se eu disser para você que toda a parte de atendimento pode ser robotizada, né? Você faz a contratação da sua fibra ótica só com um robozinho, falando com um WhatsApp, por exemplo, né? Lembrando que a Vital faz todo o serviço de instalação. Né? Quando você contrata a tua rede de fibra para a tua casa, quem vai instalar vai ser a empresa de infraestrutura, e a Oi ficará apenas restrita à cobrança. Na medida em que você faz a conexão, né, de um serviço de rede de fibra ótica, que a Oi terá a capacidade de entregar mais velocidade pelo menor preço, exatamente por estar na melhor infraestrutura. Né? Você vai ver a competição mais pela quantidade de megas entregues pelo menor preço. E a Oi será a grande, vamos dizer assim, a grande empresa que vai catapultar e vai direcionar o mercado nesse sentido. Né? Eu acredito que as pequenas provedoras terão muita dificuldade de entregar 400, 500, 1 giga, né, de velocidade por preços tão baixos. Tá? E a Oi, ela vai ajustando o seu mercado na medida em que essas velocidades vão crescendo. Então, ela sempre ficará um passo à frente e com a possibilidade também de agregar serviços. Não sei se você acabou de ver, ela acabou de trazer uma nova tecnologia uma fibra transparente que você pode levar para todos os cômodos da sua casa sem fazer aquela vamos dizer assim, aquele emaranhado de fios passando pela tua casa. Então, é uma fibra ótica transparente que você pode levar direto para cada cômodo da sua casa, e pagando, se eu não me engano, R$ 50 a mais por cômodo. Então, isso resolve aqueles problemas, né, muito chatos, né, de falta de conexão em cada cômodo da casa, e ela traz essa solução, fora os outros serviços que ela tem, né, de data center, principalmente para as pequenas e médias empresas, navegação em nuvem, serviços de segurança, né, que eu acho que vão começar a bombar a partir do momento em que essas conexões vão sendo feitas. Tá? Então, continuamos acreditando, né, acreditando que a qualquer momento, né, a Oi vai ser reconhecida, e principalmente quando começar a entrar aí grandes investidores, né, com a finalização do processo de recuperação judicial, que eles não podem entrar. Tá?
E também, né, a gente já comentou, né, que na medida que a liquidez da empresa se mantém nesses níveis, logo, logo ela vai voltar a participar dos índices, e na medida que ela participa dos índices, né, os fundos passivos vão ter que comprar o papel. E aí a coisa pode começar a melhorar também por esse aspecto de liquidez e demanda dos fundos passivos. A última aquisição aqui que a gente fez foi um reforço na nossa área, principalmente de consumo, que é o ingresso da Natura. A Natura também é outra empresa, né, uma grande empresa, uma multinacional, hoje uma holding de marcas, né, com 4 grandes marcas embaixo da sua holding, né, que é a própria Natura, focada principalmente aqui numa marca consolidada na América Latina, na compra da Avon, né, que está sendo um desafio muito maior do que o imaginado, mas também com o objetivo de espraiar, né, a marca por um olhar mais internacional. E 2 marcas também de nicho, que é a The Body Shop, né, uma marca inglesa que é muito presente também, né, nas questões também ligadas a um ativismo, ligadas à questão ambiental, né, e a Aesop, que é aí de um nível, um padrão elevadíssimo, né, muito presente na Austrália e também na China. Tá? Então, a gente vê a empresa se espraiando, principalmente em várias regiões do globo, né, cada uma com a sua especificidade, e trabalhando cada marca de forma autônoma. A Natura passa a ser uma Natura Holding, né, e deixando autonomia para cada uma das suas marcas explorar as potencialidades e as características que cada uma das marcas tem. Tá? Então, a gente acredita nesse modelo de negócio, nesse modelo de gestão. Né? O problema que a Natura vinha tendo até então é exatamente de ter ali, né, uma separação pouco evidente, onde a holding estava se metendo muito em cada uma das marcas e estava atrapalhando o desenvolvimento de cada uma das unidades. Agora, com a separação, principalmente com a entrada do Fábio Barbosa, isso vem para se consolidar e configurar a Natura como uma holding de marcas, tá? De marcas poderosas e importantes no mundo. Então, a gente está comprando também a preço de banana. Você for ver aí, nos últimos 52 semanas, provavelmente ela deve estar no menor preço, né? De uma grande marca também que tem como grandes acionistas a Dínamo, a 3G, o Verde. Né? Então, o que eu falo, são oportunidades únicas de você entrar em grandes empresas, né? E que a gente tem que aproveitar. Então, seriam essas aí as considerações sobre as empresas da carteira. O Davi, espero que tenha ficado claro para você e para os teus aí espectadores. Então, como sempre, uma verdadeira aula. Eu, desde o começo, estava olhando essa Natura e ia perguntar por que Natura entrou, né? Uhum. Você já respondeu. Mas, assim, a Natura, ela levou um baque, né? Assim, baque de preço, não estou falando de... Ela teve problemas operacionais sérios, né? Então, mas se você for olhar, Davi, dá uma olhada no fundamentos, né, e vê com a margem bruta dela. Imagem dela? Isso, margem bruta. Não estou perguntando nem margem líquida, nem margem líquida. Estou falando margem bruta, que a partir dali você vê o trabalho que a empresa pode fazer para a recuperação de margens. Ela tem 65% de margem bruta. Então, e aí você vê que, por conta dos problemas que ela teve, principalmente ali com a incorporação da Avon, essa margem foi toda comida por conta ali de problemas operacionais. Que na medida em que esses problemas sejam resolvidos, a gente acredita que a margem líquida se recupere de forma bastante importante, e aí a gente volte a ter ali um nível de rentabilidade excepcional e de acordo com a história da empresa. É questão de tempo, tá? É uma visão, estamos comprando a Natura focando daqui a 2, 3 anos, talvez. Uhum. E a gente acredita que esse preço pode sair facilmente dobrar. Essa visão que você acabou de falar, que eu vejo que muito investidor deveria acabar tendo, tipo, longo prazo. Você fez uma boa avaliação da empresa, como vocês acabaram fazendo de toda essa carteira aí. Várias já são conhecidas, né? A gente já tem algumas lives aqui falando delas, mas como é que se diz? Em suma, a Natura, eu se olhar só o fundamento, nem vou me preocupar muito. Agora que você falou por trás o que estava acontecendo, é uma coisa a se pensar. E você falou uma coisa bem interessante, é questão de tempo. A gente está mirando daqui a 3 anos. Sim. E não daqui a um mês, né? Não, exatamente. A construção de valor se dá na recuperação das margens. É o mesmo processo que a Tupi está vivendo. Quando uma empresa compra uma outra empresa, é óbvio que a outra empresa tem problemas.
É por isso que ela está Claro. comprando. Por isso que ela está Né? vendo. E você enxerga a possibilidade de melhorar, né, as margens. Você incorpora a receita nova e provavelmente a sua margem no primeiro momento vai cair, porque você vai colocar uma margem baixa de uma empresa que está com problemas operacionais. Mas na medida que você impõe, né, o seu método e a sua tocada de gestão, aquela receita sobre aquela margem sobre a receita nova, o que vai acontecer? Subir. Tendência Exatamente, que você vai retorne, ganhar né? valor. Você vai ganhar valor. E nesse momento, nos últimos 3 anos, a Tupi fez 2 compras. Fez uma da Texid, que é a empresa de fundição do grupo Fiat Chrysler, né, que é Stellantis hoje em dia, e a MWM, que é a fábrica de motores, né, que é importantíssimo. Se você for ver, se você olhar qualquer máquina agrícola ligada à construção civil, aquelas retroescavadeiras, navios, geradores, tudo é MWM, caminhões. Então, você vai ver que a Tupi hoje é uma empresa praticamente única, uma solução única para as montadoras mundiais. Né? E na medida que essa confiança se consolide, né, no desenvolvimento, principalmente de novas tecnologias, principalmente de motores ligados aí à utilização de combustíveis com menos poluentes, como o biogás e o biometano, né, e o hidrogênio no futuro, a gente acredita que os motores a combustão nessa configuração, né, que a Tupi está desenvolvendo, serão a solução principalmente para os veículos pesados que não podem usar baterias. Você imagina, para você ter uma autonomia de 1.000 quilômetros no caminhão, você precisa de quilos e quilos e quilos de bateria. Isso tira espaço de carga e inviabiliza economicamente, né, o transporte, né, por esse meio. Então, é muito mais, é uma questão de lógica, Davi, né? O que é mais interessante? Você ter X quilos de bateria para você andar 10 quilômetros, ter X litros de combustível para andar os mesmos 10 quilômetros, ou você ter X metros cúbicos de gás para andar os mesmos 10 quilômetros. É óbvio que o gás é mais leve. Então, se você conseguir uma solução que seja o hidrogênio, a utilização de gás, né, para o transporte, para a transformação de energia em movimento, é óbvio que será a solução. Mas por que será, né, que nós não usamos, né, hidrogênio nos aviões, já que o hidrogênio é um gás? Porque se explodir, meu amigo, era uma vez. Era uma Não vez, tem, realmente. não tem chance de salvar. Então, Sim, provavelmente, entre o sólido, a bateria sólida num avião, que não era totalmente inviável pelo peso, e entre o hidrogênio, né? A gente trabalhou com gás hélio, lembra dos Zeppelins? O que acontecia com eles? Provavelmente aquela experiência, né, foi desastrosa, que pegava fogo era uma vez, né? E aí os aviões evoluíram, obviamente, né, para os combustíveis líquidos através do querosene, porque provavelmente a hora de um acidente você joga o combustível fora, né, e você não tem ali problema de explosões. Então, é a experiência, ninguém inventou a roda. Então, é só questão de pensar um pouquinho, né, de você ver que soluções de carros mais para líquidos do que para pesados, né, para sólidos, pode ser uma solução mais óbvia do que o normal. Para sólidos vai demorar ainda, tipo, tem muita coisa, tecnologia a evoluir. Pois é, pois é. E a experiência, né? É o que eu falo, né? A vantagem do etanol é que ele está presente há 40, 50 anos, né? A gente já está testado e aprovado. Né? E o brasileiro hoje com os motores flex, principalmente com o que está acontecendo com o preço dos combustíveis, você decide se vai usar gasolina ou etanol. Né? E o preço do etanol hoje está diretamente linkado, né, com o custo interno. Então, na medida que você tem um estímulo, né, para a produção de etanol, né, com preço, né, de repente, você tem uma solução aí de mercado, né, para o problema, né, do refino de gasolina no Brasil. Pois é. Bom, é isso, Davi. Eu acho que deu mais uma vez aí, me deu uma grande oportunidade de dar um panorama aí geral, principalmente da estratégia, através da apresentação dos cases, a estratégia do fundo através da apresentação dos cases. E o que a gente gosta de fazer é isso, né? Trocar ideias e ver se realmente, né, colocar o fundo à prova para ver se realmente não estamos esquecendo de nada, não estamos pisando na bola em qualquer aspecto. E é sempre bom testar, principalmente com você, Davi, que é um cara que está super antenado e tem uma análise bem crítica de tudo, né, se a gente está no caminho certo ou não. Muito bom você ter explanado, porque, como eu disse,
Tinha algumas pessoas me perguntando como é que estava esse mercado. Você respondeu muito bem. Cara, foi muito bom conversar com você. Gostei do panorama. Vou dar uma olhada. Deixei tudo aqui aberto para dar uma olhada a mais. Sabe, não, aproveita essas nossas conversas para aprender cada vez mais. Não, que isso, Davi. É o que eu falo, a gente só consegue trocar ideias com aquelas pessoas que realmente a gente tem uma conexão maior. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar sempre conversando com você e você me dá a oportunidade de dispor de forma mais clara e objetiva, dada a tua capacidade e a tua inteligência também. Obrigado. Bom, então, João, muito obrigado. Lembra de passar os links. Tá, pode E deixar. aí, beleza? Eu Beleza, coloco lá na então. descrição. Muito bem. Valeu, João. E Valeu. sabe que sempre você está convidado por aqui, né? Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, Davi. Valeu, tchau, tchau. Valeu.